A pena de um poeta repousa sobre a mesa. A luz é baixa, o mundo parece segurar a respiração. E então, uma voz que moldou séculos sussurra o que a palavra pode fazer. Quando encontra a palavra que move plateias, hoje 2 mundos se cruzam. Um carpinteiro que ensinou multidões com parábolas e um dramaturgo que fez reis e plebeus se reconhecerem no palco. O que nasce quando o verbo que cria encontra a fala que revela. Fique comigo até o final, porque Shakespeare fará uma pergunta que ele não, disse Jesus. Ousou escrever, e a resposta virá de um lugar que talvez você não espere. Este vídeo é um encontro imaginário entre Jesus de Nazaré e William Shakespeare, num ateliê silencioso, durante a escrita de uma grande peça. Vamos explorar o poder da linguagem, a palavra, que transforma corações, e a palavra que ilumina a condição humana. Falaremos de amor, sofrimento, culpa, perdão, esperança e do papel da narrativa em traduzir verdades eternas. Não é uma pregação nem uma aula disse Shakespeare. Literatura é um diálogo vivo, poético e acessível, feito para você que busca sentido, beleza e coragem. A janela deixa entrar o frio da madrugada. O tinteiro, um espelho escuro. Shakespeare segura a pena, inquieto. Uma presença se aproxima sem ruído. Jesus sorri, não com as palavras, mas com o olhar que acolhe e interroga. Procura uma frase que sustente o peso da sua história. A pena treme um pouco. Procura a frase que faz o público ouvir o próprio coração. Responde-o, disse Jesus. Dramaturgo. E Jesus, às vezes a frase certa não é a mais brilhante, é a mais verdadeira. Jesus fala de parábolas, pequenas histórias como sementes. Elas não impõem, convidam, são portas entreabertas. Shakespeare fala de solilóquios, janelas para a consciência, lugares onde personagens se escutam pela primeira vez. A palavra em Jesus chama a vida, reconcilia, cura. A palavra em Shakespeare revela os labirintos do desejo, da ambição, do medo. As duas convergem numa, disse Shakespeare. Promessa. A verdade nos liberta quando é dita com amor e escutada com coragem. Jesus descreve o amor que se dá sem exigir troco. O amor como decisão de servir, não. Como refém de emoções. Shakespeare observa o amor desobediente que escala varandas, o amor que erra, se precipita, sofre e ainda assim diz algo essencial sobre nós. O teu amor é uma ponte, diz Jesus. O meu amor é um espelho, responde Shakespeare. E as duas imagens se completam. Uma ponte leva além de si. Disse Jesus. Espelho nos devolve o que somos. A ponte sem espelho é cegueira. O espelho sem ponte é vaidade. O carpinteiro lembra que o sofrimento não é moeda para comprar favor divino, mas pode se tornar escola de compaixão. O poeta confessa, quando eu mostro reis atormentados, não celebro a dor, exponho o preço da ambição e da mentira. Jesus acrescenta, a culpa pode nos paralisar ou nos conduzir ao arrependimento. A diferença está em quem segura a nossa mão. A palavra certa não esmaga, disse Shakespeare. Ela abre uma janela para o ar entrar. Jesus fala de banquetes, onde os últimos são convidados de honra. Shakespeare relembra finais de comédia em que mal-entendidos se desfazem e os desencontros se resolvem em abraços. No meu palco, o perdão reorganiza. O mundo como música que encontra o tom, diz o dramaturgo. No meu caminho, o perdão é uma escolha cotidiana, responde o Rabi. E fica uma pergunta para nós: que história a sua vida conta quando você perdoa? Disse Jesus. Há momentos em que a verdade dói, porque nos pede mudança. Jesus convida, vem e segue-me. Shakespeare. Observa, antes de seguir, alguns precisam falar em voz alta com a própria consciência. Um chama ao caminho, o sin. Outro oferece o espelho. No encontro dos dois, aparece a liberdade madura, ver-se com honestidade e, ao mesmo tempo, escolher o bem. Shakespeare lembra que o mundo é
Um palco onde todos desempenham papéis. Jesus recorda que o valor não está no figurino, mas no coração que, disse Shakespeare, serve em segredo. Quando o aplauso cala, sobra quem nos tornamos. A beleza da arte é sugerir, sem mandar. A beleza da fé é orientar, sem oprimir. Quando arte e fé se beijam, nasce um senso de propósito que não precisa de holofote. O poeta explica o ritmo que carrega a fala, como um coração medindo passos. O rabi explica as parábolas como vasos simples que escondem ouro, métrica e metáfora como duas margens do mesmo rio. E Shakespeare comenta: quando a métrica falha é porque, disse Jesus, a alma tropeçou. Jesus sorri. Quando a alma tropeça, a graça a levanta. Falemos um pouco do ofício. Shakespeare escreve para um teatro aberto, com gente de todo tipo, onde a história precisa agarrar desde a primeira fala. Por isso suas peças abrem com ação, conflito, mistério. Jesus fala para pescadores, viúvas, estrangeiros, crianças. Por isso suas histórias começam com o que todos conhecem: sementes, moedas, pão, festas, caminhos. Ambos acreditam que a verdade precisa, disse Shakespeare, de portas acessíveis. O extraordinário nasce do comum. Onde a vida acontece, a linguagem floresce. Microencontros, minicenas dentro da cena. Shakespeare hesita antes de escrever um juramento de amor. Jesus o convida a que a palavra não seja promessa vazia, mas compromisso que cresce. 2. O dramaturgo esboça um vilão carismático. Jesus pergunta: você o ama o bastante para permitir que ele mude? O poeta sorri: então talvez ele deixe de ser vilão. 3. Disse Jesus. Criada anônima entra e serve pão. Shakespeare percebe que a grandeza da cena não está no rei, mas no gesto. Simples, a plateia reconhecerá isso, diz ele. E eu também, responde Jesus. 4. Um solilóquio sobre dúvida. Se transforma em oração. O teatro não perde a arte, ganha profundidade. A arte de Shakespeare abre as janelas da imaginação, tornando visível o que escondemos. A fé de Jesus abre a porta do coração, tornando possível o que nos parecia impossível. Disse Shakespeare, coloca luz no labirinto. O outro nos ensina a sair dele. Quando os dois conversam, algo poderoso acontece. O espectador se percebe amado e responsável, ferido e capaz de curar, pequeno e chamado ao infinito. Ajude-me com o final do meu ato, pede Shakespeare. Quero uma frase que o público leve para casa. Jesus pega a pena. Uma frase que não dependa de quem a pronuncia, mas de quem a pratica. Escreve devagar. Onde o poder é serviço, a ferida vira caminho. O que disse Jesus. Poeta lê em silêncio. A frase parece simples demais para um fim grandioso, mas a verdade é assim: entra baixinho e modifica o ar. Se essa frase fosse dita por um vilão, Jesus, ela o chamaria de volta para casa. Para provar a frase, Shakespeare imagina um rei cansado, uma jovem injustiçada, um amigo que traiu, um povo dividido. Em cada situação, a frase encontra o lugar certo. Quando o poder desce, a ferida cicatriza. Quando o orgulho cede, a ponte aparece. Quando a culpa, disse Shakespeare, é confessada, a esperança renasce. Jesus observa, não como censor, mas como companheiro de ofício. A palavra artística faz o coração dizer: eu me reconheço ali. E a palavra divina faz o coração dizer: eu posso ser novo. Shakespeare ensaia um diálogo. O amor é tempestade e porto. Jesus responde: é decisão que sustenta a tempestade e transforma o porto em abrigo para outros. O poeta quer ritmo, imagem, metáfora. O rabi quer verdade que vire gesto. Um olha para dentro, disse Jesus. O outro para fora. E os dois concordam. Amor que não aprende a servir vira máquina de exigir. Amor que não enfrenta as sombras vira fantasia. Amor que serve e enfrenta ilumina. Risos ecoam do corredor. Um grupo de atores improvisa. Jesus ri com os olhos. Shakespeare ri com os ombros. O humor não é fuga, é fôlego.
Nassim Maxostun. Comédias, a vida encontra um jeito de se recompor. No Evangelho, o impossível vira pão multiplicado e, gente, recomeçando. Rir pode ser santo quando devolve, disse Shakespeare. Esperança sem humilhar ninguém. A graça e a graça se reconhecem. Cena 6. Tragédia, mas não derrota o poeta. Pergunta, e quando o final é duro, Jesus responde: há derrotas que salvam porque expõem mentiras que não podíamos mais sustentar. Tragédia não é sinônimo de desespero, é alerta. Se a peça termina com alguém segurando a mão de quem cai, mesmo a dor ganha um sentido novo. No teatro e na vida, a última palavra nem sempre é o aplauso, mas pode ser o cuidado. Shakespeare, disse Jesus. Admira o silêncio de Jesus diante de acusadores. Eu daria a esse silêncio um solilóquio inteiro, diz. Jesus explica. Há momentos em que o silêncio é a única linguagem que a verdade aceita. No palco, o silêncio, bem usado, faz a plateia respirar junto. Na fé, o silêncio abre espaço para a voz que não se vê, mas se reconhece. As cenas já têm carne e alma, falta uma costura invisível. A passagem do conflito para a esperança. Eu costuro pela via da confissão, disse Shakespeare. Poeta. E eu pela via do encontro, diz o Rabi. Juntos, eles desenham uma cena em que o culpado fala a verdade e recebe a mão de quem foi ferido. Não é mágica, é misericórdia. Não apaga o que houve, transforma o que virá. Shakespeare escreveu aproximadamente 3 dezenas de peças e mais de uma centena de sonetos, fazendo do ritmo e da imagem sua. A assinatura. Seus palcos eram circulares, abertos, cheios de vida popular. Ele escrevia para atores reais, disse Jesus, com tempo curto, e mesmo assim tocou profundezas que ainda ecoam. Jesus usou imagens do cotidiano, sementes, sal, luz, portas, caminhos, para que ninguém ficasse de fora. A boa notícia não é uma montanha proibida, é uma estrada possível. A boa arte também. Shakespeare, com respeito, pergunta: se eu pudesse deixar uma única linha para o futuro, qual deveria ser? Jesus responde: deixe uma linha que as pessoas possam viver, não apenas citar. O poeta escreve: disse Shakespeare, palavra mais forte é a que levanta o outro. Ele olha para Jesus. Isso é teatro, isso é reino. E ambos sorriem como cúmplices de um mesmo projeto, tornar a vida mais verdadeira. Quando a peça terminaria em tragédia, Shakespeare decide arriscar. Em vez de uma morte definitiva, ele escreve um gesto de reconciliação. Não muda o peso do que aconteceu, muda o destino do que acontecerá. O público precisa desse gesto, não por otimismo tolo, mas porque a esperança, disse Jesus, exige coragem. O twist não é um truque de roteiro, é um compromisso com o real que pode ser redimido. Se a palavra chama a vida e a palavra artística acende a consciência, então a soma das duas nos dá uma vocação. Viver de modo que outros encontrem caminho. Talvez você não escreva uma peça, mas escreve a sua história. A cada escolha, uma linha. A cada perdão, um novo ato. A cada gesto de serviço, um desfecho que muda. O palco é o mundo. A plateia é o próximo. A direção é o amor. E disse Shakespeare. A frase que fica é simples. Onde o poder é serviço, a ferida vira caminho. Se este encontro tocou você, curta.